Boa tarde a todos. Gostaria em primeiro lugar de agradecer a vocês pela presença. O meu nome é Enzo Zait Schneider, sou músico, compositor, arranjador, instrumentista, professor e também estudante de música, atualmente cursando bacharelado em Música Popular Brasileira e Arranjo na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio. Hoje vou apresentar essa comunicação que compõe aqui minha apresentação no Congresso Nas Nuvens, do Programa de Pós-Graduação em Música da UFMG, na categoria Iniciação Científica. Essa pesquisa foi desenvolvida a partir do final do ano de 2020, no entanto foi motivada por um interesse mais antigo. Em diferentes momentos da minha formação musical, experiência profissional, ao me deparar com algumas composições de Moraes Moreira em seu trabalho com os Novos Baianos e em sua carreira solo, alguns elementos da composição, sobretudo aspectos rítmicos e da construção da canção também, me chamavam a atenção. Hoje, me vendo num ambiente de ensino e pesquisa acadêmica em música popular, percebo que esses elementos ainda foram muito pouco abordados no campo da pesquisa em música popular e, portanto, me encarreguei de desenvolver esse trabalho. Eu optei por realizar nesse trabalho uma análise musical de uma composição que reunisse alguns desses elementos, de forma a investigá-los com mais profundidade. Escolhi a música Só Se Não For Brasileiro Nessa Hora, que é a composição de Moraes Moreira em parceria com o poeta e letrista Luiz Galvão. Ambos integravam o grupo Novos Baianos na época e a parceria entre os dois foi bastante profícua, tendo gerado diversas composições do repertório do grupo. A música em questão foi gravada no disco Novos Baianos FC, ou Novos Baianos Futebol Clube, lançado em 1973 pela gravadora Continental. Num primeiro momento do trabalho, desenvolvi uma contextualização, reunindo algumas informações importantes sobre a trajetória de Moraes Moreira e do grupo Novos Baianos, destacando alguns elementos culturais e tendências artísticas daquele contexto histórico que se relacionam com a obra. Aqui podemos destacar alguns pontos: a formação musical de Moraes Moreira, começando a estudar acordeon em sua cidade natal, Ituaçu, interior da Bahia, passando em seguida para o violão e indo ainda jovem morar em Salvador, onde aprofunda seus estudos, começa a atuar profissionalmente na música e se envolve com os músicos que viriam a formar com ele os Novos Baianos. Outro aspecto que levantamos é de uma tendência na música popular na época do que é popularmente conhecido como fusão de gêneros musicais ou apropriação de elementos entre gêneros distintos. Essa tendência é um elemento que chama bastante atenção nos fins da década de 1960 e em 1970. Pode ser verificado na MPB, na música instrumental brasileira e na produção internacional, como no jazz fusion e muitos outros casos. O grupo Novos Baianos vai se notabilizar, sobretudo a partir do lançamento do seu segundo disco, Acabou Chorar, de 1972, por explorar muito bem essa via. O grupo trazia uma formação na qual podemos enxergar dois núcleos distintos. De um lado, uma formação de bateria, baixo e guitarra, típica dos chamados power trios do rock do final da década de 1960. E do outro lado, uma seção que incorpora instrumentos e práticas da roda de samba e do regional de choro, como violão, cavaquinho, bandolim e diversas percussões, como pandeiro, surdo e ganzás. Analisando as entrevistas publicadas com integrantes do grupo, verificamos que eles se associavam ao ideário da contracultura, o que levou inclusive o grupo a morar junto num apartamento e em seguida num sítio no Rio de Janeiro. Esse movimento estava à época bastante associado a gêneros musicais norte-americanos, como o rock. Essa influência é preponderante no primeiro disco do grupo, É Ferro na Boneca, de 1970. No já mencionado Acabou Chorar, o disco seguinte, os integrantes afirmam terem incorporado elementos que eles associam a uma brasilidade e apontam isso ter sido em grande parte uma decorrência de sua convivência com o músico João Gilberto. A partir desse momento, podemos perceber na obra do grupo a apropriação de elementos característicos de diversos gêneros brasileiros, como o samba, o choro, música caipira, o baião, chachado, entre outros. O disco Novos Baianos FC, onde foi gravada a música que analisaremos, segue bastante o desenvolvimento desse caminho. Na segunda parte do trabalho, realizamos a análise da música Só Se Não For Brasileiro Nessa Hora. O arranjo dessa música conta com uma instrumentação de voz, violão de 6 cordas
violão de 12 cordas e bandolim, sendo que esses dois últimos instrumentos entram apenas na segunda parte, onde a forma da música se repete, executando ponteiros e contracantos. O acompanhamento é feito pelo violão de 6 cordas, pelo próprio Moraes Moreira, que é também quem canta na faixa. A música se inicia com uma introdução, onde o violão executa um ostinato no modo de sol júnior, que após a sua primeira exposição e repetição é acrescida da voz de Moraes Moreira, que entra executando uma melodia vocalizada. O que chama atenção na análise dessa seção é o quanto ela contrasta com as seguintes. Enquanto as outras seções são mais densas, dialogando com a narrativa bem movimentada da letra e que tem na harmonia tonal e nas variações rítmicas elementos importantes para a construção do significado dessa narrativa da canção, a introdução, por sua vez, traz uma atmosfera modal, que associada ao movimento cíclico do ostinato e da melodia em vocalize, começam nos apresentando e ambientando a esse universo onde se desenvolverá em seguida a narrativa. A próxima seção, que exibimos agora nessa transcrição, traz alguns elementos importantes para serem destacados. Um deles que se sobressai é a alternância entre os compassos simples, 3/8 e 4/8, compostos, o 6/8, e alternados, o 5/8, com ocorrência de modulação métrica. Embora não fique tão evidente nesse trecho, a gente pode afirmar que na composição há um predomínio do compasso binário composto. Embora a composição seja entrecortada por outras medidas, características desse compasso se destacam, como as células rítmicas que vamos mostrar agora. Aqui temos então essas duas células rítmicas que são bastante recorrentes. A primeira na levada de violão e na melodia vocal, e a segunda é uma célula rítmica presente no acompanhamento, que ocorre apenas na levada de violão. Sobre a harmonia, o trecho se inicia na tônica Sol, passa pelo Fá, que é o bemol 7, acorde de empréstimo modal do modo mixolídio. Já no segundo compasso temos a subdominante Dó, chegando através do dominante de passagem Dó sustenido diminuto ao dominante, Ré com sétima e nona. A frase seguinte se inicia com outra progressão, Si menor, Mi com baixo em Sol sustenido, Lá menor com sétima, que são os graus 3, 5 do 2 e 2, e em seguida Ré sustenido diminuto e Fá sustenido diminuto, que são diminutos com função de dominante substituto, e assim finalizando novamente na dominante Ré com sétima e nona. Esse predomínio das meias cadências, que se mantém durante quase toda a composição, sugere um artifício que, associado à mudança de ritmo harmônico, acentuado também pelas próprias alternâncias de compasso, que com a modulação métrica traz a sensação de dilatação do tempo, confere um ar reticente de suspensão e respiração para o prosseguimento da narrativa da letra da canção. Temos a repetição dessa primeira seção e então uma segunda seção, com progressões harmônicas diferentes, porém encerradas também sempre com meia cadência. A nossa próxima transcrição traz a última seção, onde ocorre o refrão da canção. No último sistema, a gente pode constatar, enfim, o uso da cadência autêntica, trazendo junto de sua resolução o encerramento da narrativa da letra. A partir daí, a música se repete, e o arranjo é acrescido do violão de 12 cordas e do bandolim. Um elemento interessante é que o acorde de tônica da resolução é desenhado no violão justamente na forma do motivo inicial, servindo como uma transição para a seção do intermezzo da música, e que precede antes da repetição. Fica novamente em evidência, na alternância de compassos, agora somente entre o 4/8 e o 6/8, o efeito de modulação métrica. Ao mesmo tempo em que alternam-se no violão a convenção e a levada, e na melodia vocal se contrastam trechos de articulação mais legato, no 6/8, mas mais staccato, no 4/8, enfatizando os versos para carro, para tudo, e para pito, para grito. Percebemos no trecho, portanto, a confluência entre os artifícios musicais utilizados, sejam eles de natureza composicional ou interpretativa.
com o próprio desenvolvimento narrativo da letra e seus significados. Por fim, trazemos aqui esse trecho de um depoimento de Moraes Moreira em uma entrevista em que ele relata e explica um pouco o seu processo de composição nas parcerias com o letrista Luiz Galvão. Ele diz: as letras do Galvão, que são geniais, não obedeciam nenhuma métrica musical. Ele ia mandando, quebradeiro o tempo todo, entendeu? Me obrigou a buscar uma forma também, musical, muito louca. Tanto que as músicas às vezes são complicadas de tocar, Mistério do Planeta. Essa declaração de Moraes Moreira, apesar de breve, ela tem grande relevância e contribuição para o nosso trabalho, porque refletida à luz do processo de análise, acaba a produzir uma compreensão mais abrangente e mais profunda acerca dos elementos e processos que compõem a obra. Concluindo nossa análise sobre essa canção, Só Se Não For Brasileiro Nessa Hora, a gente pode apontar que os processos de composição, como foi descrito agora pelo próprio compositor, responde a uma demanda prática de compor canções cujas letras partiam de poemas previamente escritos e poemas de versos livres, sem preocupação formal e, portanto, frequentemente assimétricos. Então, Moraes Moreira buscou na forma uma solução que fosse mesmo ao encontro dessa irregularidade e assimetria, se apropriando de recursos composicionais necessários para essa realização. Nesse sentido, o uso dos elementos rítmicos e formais identificados serviram como recurso para o processo de composição dessa música e de muitas outras parcerias entre o compositor e o poeta no contexto do grupo, e também em faixas do trabalho solo de Moraes Moreira, como no seu primeiro disco Moraes Moreira, lançado em 1975. Aqui encerramos nossa apresentação. Espero ter conseguido elucidar os principais pontos da minha pesquisa, que esse trabalho possa servir para expandir o interesse e a produção sobre esse tema tão interessante. Até a próxima, pessoal!